E ele disse pela primeira vez que havia sido inoculado com câncer. Foi ali que fizeram o vídeo de Maduro e Hugo Chávez. Uma ordem que Fidel Castro havia dado, cortam as cordas vocais dele sem anestesia com 2 médicos cubanos. Nicolás Maduro não deixou nenhuma marca política relevante na Venezuela, nenhuma marca política. Era um sujeito de pai e mãe muito honrados. Ele foi mandado para Cuba ainda muito jovem porque tinha problemas de aprendizagem. Ele é disléxico, foi assim que os psicólogos apontaram, disléxico. Não é que ele seja burro nem nada do tipo, mas ele tem dificuldades. Ele aprende de outra forma e por isso se confunde quando, muitas vezes, ouvimos dizer na Venezuela ou em qualquer lugar que é preciso multiplicar os pênis em vez de pães, usando a frase de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, por exemplo, quando diz, em vez dos 4 pontos cardeais, diz os 5 pontos cardeais. Então, aí sempre o classificam como disléxico. Então, o pai o envia, que também era um sujeito muito honrado, ele também era colombiano, Nicolás Maduro, o pai e a mãe, Teresita, e o enviam. O pai trabalhou na Venezuela, era economista, realmente um sujeito honrado, e trabalhou no Congresso Nacional como assessor do deputado Mesa, auxiliando em tarefas administrativas e colaborando em questões políticas. Bom, então o enviam para Cuba, onde ele acaba sendo recrutado para uma nova etapa de sua vida. Em 1980 e poucos por aí, havia uma campanha de Fidel Castro para recrutar jovens de todo o continente para formá-los. E lá ele recebe instrução em uma escola chamada Nico Lopes, mas também se torna agente do G2 cubano. Ele, na Venezuela, era motorista de ônibus, trabalhou nas campanhas de Eduardo, do Tigre Eduardo, e, bom, não tinha essa formação, finalmente estudou, trabalhou, acompanhou um grupo chamado Liga Socialista, que se opôs a Hugo Chávez. Quando Hugo Chávez deu o golpe de Estado, ele realmente não tinha trajetória política, nem formação política, então o pai o envia, e lá ele se torna, nessa escola de Nico Lopes, do Estudos Políticos, e no vale onde antes estavam os russos, o Vale Capadura, acho que é esse o nome, um lugar onde estavam os russos, ali estava o G2 cubano, e ele é formado como G2 cubano, de tal forma que quando Hugo Chávez dá o golpe, ele acaba se conectando com uma advogada, a conhecida Silvia Flores, e aí então se conecta com Silvia Flores. E Silvia Flores visitava Chávez com frequência, e aí começa todo esse trabalho do G2 cubano de colocá-lo como guarda-costas de Hugo Chávez. E também quando Hugo Chávez vai pela primeira vez a Cuba, convidado por Fidel quando ele sai da prisão em 1994, aí Fidel Castro começa a executar o plano de colocá-lo como guarda-costas. E como guarda-costas, bem, ele o acompanhava por todo o país, depois Hugo Chávez o incorpora como deputado na Constituinte, depois presidente da Assembleia Nacional, mesmo sem ter nenhuma formação política prévia ou experiência anterior, depois chanceler e, finalmente, vice-presidente da República, já com Hugo Chávez próximo da morte. Então, nesse processo, bem, foi quando aquilo que eu reiterei na reunião passada aconteceu. Quando Fidel Castro, que tinha lá em Havana, em um lugar chamado El Laguito, o edifício, um conjunto de edifícios, havia um que se chamava Edifício Venezuela, foi ali que fizeram o vídeo de Maduro e Hugo Chávez tendo relações sexuais. E foi ali que o colocaram. Ele nunca esteve no CIMED, no Hospital Público em Havana, mas sim, quando finalmente chegou doente, bem, já pronto para dar o golpe final, pois é, porque Fidel Castro, além disso, mandou cortar as cordas vocais dele. No livro está a foto das cordas vocais, porque uma ordem que Fidel Castro havia dado de que ele não falasse mais, e então cortaram-lhe as cordas vocais. E aí está na foto, no livro, quando colocam um fast track nele. E você vê, claro, quando você vê a foto em cores, fica muito mais claro, né? A dor de quando com o fast track cortam as cordas vocais dele sem anestesia com 2 médicos cubanos, ali naquela casa Venezuela, no Laguito. E foi ali onde ele ficou, finalmente,
jamais esteve no hotel, no CIMEC, no Hospital Público CIMEC. Nunca! É uma grande mentira. Imagine só, em dezembro de 2012, o homem da Bolívia foi visitá-lo. Evo Morales. Evo Morales, let me think. Ele, o equatoriano, Rafael. Sinto. Correa e Kirchner, 3 vezes, 3 presidentes. No meio da encenação, nenhum deles pôde ver o que estava acontecendo. Por quê? Porque eles não estavam presentes no hotel do CIMEP, estavam em Laguito, escondidos, afastados, porque não queriam causar um escândalo daquele tipo. Então, para realizar uma operação ainda mais terrível, ainda mais impactante. Qual é o grande engano do povo cubano? Que eles queriam Chávez além disso? Não é verdade? O povo cubano foi seduzido por Chávez, não foi mesmo? Com tudo o que Chávez deu a eles. Quando ele morreu, em 30 de dezembro, porque morreu em 30 de dezembro. Me ligaram às 7 horas da manhã, um assessor, um representante de Fidel Castro. Nós o desconectamos ali mesmo, naquela casa, não é? E então eles não conseguiram descobrir como manipular. Deem tempo a Nicolás Maduro para se estabelecer como vice-presidente, para que ele possa permanecer no cargo. Sim, em outubro, Chávez o nomeou vice-presidente e ele assumiu, digamos, as férias de Chávez, já que Chávez estava em seu leito de morte. Ele começa a dar ordens, não é? Oeste, e eles se preparam. O problema era o que fazer com Hugo Chávez. Chávez ou seja, na verdade, de fato, eles o conservaram em formaldeído. Eles pediram a presença do embaixador do Vaticano. O embaixador do Vaticano o examinou e disse: ele não pode ser embalsamado. Por quê? Explicou o embaixador. O formaldeído danificou seus tecidos conjuntivos. Isso era um problema. O que fazer com Chávez, então? Fidel e Raul Castro tiveram a ideia interessante de ligar para Zapatero, Rodríguez Zapatero, na Espanha, para que ele fabricasse 2 bonecos de cera. Por isso que realmente demorou tanto. O problema da morte de Chávez e o aparecimento público e de como, juntamente com um artista renomado do Museu do Prado, fabricam cuidadosamente 2 bonecos de cera. Eu já tenho o nome do próximo livro que vou lançar, que se chama A Fênix, Venezuela Fênix. Estão todos esses nomes, não é? Um artista, pagaram-lhe $20 mil e fabricam 2 bonecos de cera e trazem da Colômbia 2 carros funerários. Havia 2 carros funerários na Venezuela, não é? Da funerária São Vicente, ali em Medellín. 2 carros funerários e 2 figuras de cera já fabricadas na Espanha estavam presentes no local, dando tempo suficiente para Nicolás Maduro se ambientar ao ambiente. E então eles encenaram uma peça teatral. Necrófilos, porque disseram que Chávez estava no hospital militar naquele exato momento. Ele nunca chegou ao hospital, já estava morto de fato. Nem mesmo. Eles seguiram o protocolo. Quando o presidente está presente, ele consegue que a bandeira seja hasteada até a metade, tropas. Havia armas ali para defendê-lo. Fui 2 vezes ao hospital militar, me envolvi porque visitei muito esse hospital, por vários motivos, e nunca estive lá. E então, no dia 5 de março, depois de muita pressão que eu continuei exercendo sem parar, o embaixador do Panamá, eu publicava todos os dias uma faixa no jornal El Nacional, dizendo que era mentira, explicando isso. Claro, me perseguiam, né? Foi uma perseguição muito grande, mas eu tomava precauções e tinha aqui uma cubana que trabalhava na Voz da América, que sempre me ajudava, Juana Isa, todos os dias me ligava, cuide-se, cuide-se. E eu continuava lá, publicando as faixas todos os dias. Bem, finalmente, em 5 de março, Nicolás Maduro veio a público dizer que Hugo Chávez havia morrido. Mentira. E ele disse pela primeira vez que havia sido inoculado com câncer. E isso era verdade, mas essa é outra história. Essa é outra história, e bastante longo, e bem longo. Agora que você viu a notícia publicada no jornal New York Times, foi amplamente divulgado e comentado que Nicolás Maduro tentou negociar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, praticamente entregando-lhe a Venezuela. Como um czar ou como um narcoditador, que é o que ele é, em troca de permanecer no poder por 2 ou 3 anos. O que passa pela sua cabeça quando vê essa ideia saída da mente do jovem disléxico que conseguiram acomodar e que tanto mal nos fez?
Bem, aí há um problema, porque tanto o ex-presidente Chávez quanto o atual presidente Maduro já entregaram, de certa forma, a Venezuela. A Venezuela é uma colônia muito triste porque, pelo menos nele, nem mesmo o Império Espanhol tratava os venezuelanos, os espanhóis como Nicolás Maduro, os chineses, os russos e os iranianos têm tratado a Venezuela. É fome e miséria. Na Venezuela, os colonizadores, historicamente, não tratavam os venezuelanos dessa maneira específica, ou seja, de forma tão particular. Então, fazer essa mudança agora, bem, vai ser realmente necessário, na verdade. Primeiro porque ele já entregou, não é? Mas eu acredito que o povo venezuelano, nós estamos preparados há muito tempo para que, quando isso acontecer, como aconteceu no ano passado, que o povo da Venezuela, depois das eleições, saiu às ruas, vai voltar a sair às ruas da mesma forma, com a mesma determinação e coragem. A saída de Maduro é muito importante, seja por meio de um acordo político ou institucional. Bem, aqui há um problema muito grave, que é o fato de Donald Trump estar cumprindo uma sentença do Tribunal de Nova York, onde está o Paulo Carvajal, o Clivo da Cara Cordone, e vão levá-lo para lá para julgá-lo. Além disso, há outro problema muito importante para eles. Quase 80% dos militares não querem Maduro, querem uma mudança. Então, essa união do povo militar e do povo nas ruas, a resistência da qual faço parte, eu presido o Parlamento Libertador e já temos um parlamento pronto lá na Venezuela. O povo apoiou todos os deputados para apoiar Edmundo González e, bem, fazer as mudanças que precisam ser feitas. E o povo vai sair às ruas para defender esse governo, para defender o parlamento e fazer as mudanças. É o que precisa ser feito. Chegou a hora. E depois virá o caso de Cuba e Nicarágua. Já é hora. Já é hora. Então é importante como... Veja, no começo do ano, todo o continente estava nas mãos do Fórum de São Paulo. A maioria. Tudo isso vem mudando. Desde que Donald Trump chegou, começaram as mudanças aqui e ali nos países. Vem aí as eleições em Honduras, também haverá mudanças. Depois será a vez do México. E pelo caminho, não sei. Pelo caminho da força, ou uma mistura com negociação, Cuba e Nicarágua. Eu proponho duas costas. Aqui houve um presidente, que foi Kennedy, que propôs a Aliança para o Progresso. É preciso fazer algo parecido com isso. Propor ao presidente outro plano de desenvolvimento para a América Latina. E, por outro lado, um tribunal continental agora, como o Tribunal de Nuremberg, para julgar os bandidos de Cuba e criminosos de Cuba. Nicarágua, Venezuela e toda essa gente ligada ao narcotráfico e à corrupção. Um tribunal continental como o Tribunal de Nuremberg, e há advogados suficientes para isso. E para fazer isso direito. Muito obrigado, Pablo Medina Carrasco, pela sua visita. Já estamos esperando você voltar e você nem foi embora ainda. Quanta sabedoria, quanto conhecimento, quanta informação. Você precisa ler Cara Crime. Você precisa ler os livros dele. Eles precisam ser revistos. Estão repletos de argumentos, de histórias muito, muito importantes, que agradam a quem precisa ouvi-las, porque quando a verdade vem à tona, é um prazer ouvi-la. Obrigado por terem vindo. Espero participar do próximo programa a partir da Venezuela. Esperançosamente. Ok, eu pergunto a Deus. Esperançosamente. E a José Gregorio Hernández. Que ele faça um milagre. Que ele faça um milagre por nós. Que ele faça um milagre por nós. É isso mesmo. Vou fazer uma breve pausa.